sobre esse episódio. Falando em justiça, queria trazer aqui um outro assunto. É bem interessante que a gente volta e meia vem abordando, né? A estratégia de defesa de Bolsonaro em relação a vários dos crimes dos quais ele vai responder ou já está respondendo, né, em alguns casos. As decisões controversas do Supremo Tribunal Federal, que são usadas pela defesa de Bolsonaro, tem sido aí um dos focos da defesa de Bolsonaro. Por exemplo, o impedimento de Alexandre de Moraes, a concentração de poder em um único ministro, o julgamento do 8 de janeiro fora do tribunal competente, a restrição ao acesso da delação de Mauro Cid são alguns pontos que são criticados pela defesa do ex-presidente. Bolsonaro é investigado em casos como o da tentativa golpista, o desvio de joias, a fraude no cartão de vacinação, foi indiciado já por isso, em caso no qual também acabou sendo indiciado, né, que é justamente esse caso aí do indiciamento. Bom, é uma ampla reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, que ouviu juristas a respeito disso e que é bem interessante a gente detalhar um pouco mais sobre o que está por trás dessa estratégia da defesa de Bolsonaro e qual é o encaminhamento jurídico para esses casos. Queria te ouvir, ô Sakamoto, sobre essas estratégias da defesa de Bolsonaro e o que eles vão alegar para tentar defender o ex-presidente. Fabíola, a principal alegação é claro que Alexandre de Moraes ele deveria ser declarado suspeito porque ele é parcial, né? O pessoal bebe, inclusive, nas decisões, né? O que bebe? Eles acabam, na verdade, se remetendo às decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que considerou Sérgio Moro parcial no julgamento de Lula, né? Por conta exatamente dos áudios que mostraram digamos, uma combinação entre a acusação representada pela Força Tarefa da Lava Jato, pelos procuradores da República e o juiz Sérgio Moro. O Brasil inteiro viu os diálogos. Eles querem basicamente, e isso foi, o Supremo declarou Sérgio Moro parcial, né? E isso acabou levando ao cancelamento das decisões judiciais que haviam sido tomadas por ele contra o Lula. E o bolsonarismo quer surfar na mesma coisa, quer dizer que o Alexandre de Moraes é parcial também, né, por conta disso. O que eu acho é o seguinte, o Alexandre de Moraes ele pode ser, digamos, entre aspas, acusado, né, de buscar novas interpretações, né? Ele não foge do texto da lei, a gente conversa sempre eu converso com vários juristas, pelo menos aqueles que eu acho que estão trazendo mais argumentos para mim nesse sentido, e é que eles falam, ele busca novas interpretações para aquele texto da lei, né? São interpretações que você pode falar muitas vezes heterodoxas, né? Mas é diferente, né? O Alexandre de Moraes, o bolsonarismo, por exemplo, acusa Alexandre de Moraes de, olha, ele não pode julgar esse caso porque ele é parte interessada, ele foi vítima, ele foi atacado, né? Ele diz que ele foi atacado aqui, ele foi atacado ali, ele aparece no processo que ele foi monitorado pelo gabinete pela Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República sobre o comando do general Augusto Heleno, foi monitorado sobre, inclusive, a chance de ser preso no momento que fosse decretado um golpe de Estado por Jair Bolsonaro, e então, por conta disso e de muitas outras coisas, né, o fato do presidente ter chamado ele de canalha em setembro de 2021, ter xingado ele no ano seguinte, tudo isso, na verdade, levaria, né, um pacote de coisas que mostraria que o Alexandre de Moraes seria vítima e não seria capaz de ser julgador. Ora, existe toda uma área do direito que já analisa isso, que já discute isso, que é a questão que impede, que, de certa forma, protege o magistrado de que, caso ele seja atacado por uma das partes, ele não se torna parcial, ele não se torna impedido, né, ou suspeito de julgar. Impedimento e suspeito são duas coisas diferentes, mas ele não torna nem impedido nem suspeito de julgar um caso, porque ele foi atacado, porque caso contrário, basta o réu atacar ferozmente aquela pessoa que ele sabe, a pessoa, ou o magistrado que está com o caso dele, ou antes disso, ele atacar a pessoa que ele sabe que deve julgar o caso dele, para
mudar de fórum, mudar de tribunal, né? Então, do meu ponto de vista, o Alexandre de Moraes, isso aí, ele está garantido, está protegido com relação a isso, né? Tem outros pontos também que são levantados com relação à possibilidade de suspeição do Supremo Tribunal Federal. Um dos pontos mais levantados também pelos advogados dos investigados é a impossibilidade de conversa entre advogados, né? Isso aí eu acredito que o próprio Supremo vai ter que discutir, vai ter que analisar, até porque precisa ser dado a todos as pessoas investigadas, e principalmente aos réus, quando eles se tornarem réus, precisa se dar total direito de defesa, amplo direito de defesa. Isso inclui, inclusive, conversar com qualquer pessoa que possa ajudar na defesa desses réus. Então, talvez agora, nesse momento de investigados, isso não aconteça, mas no momento de réus, se isso não acontecer, aí realmente o processo vai ter um problema. No momento que eles se tornarem réus, isso vai ser um problema grande se não for dado a eles total liberdade, total direito de sua defesa, né? Mas, Fabiola, todos os pontos levantados são bastante refutáveis, né? É claro, são discutíveis, é justo a discussão, mas são bastante refutáveis. É o bolsonarismo procurando uma brecha para anular o julgamento, já sabendo que Jair vai ser condenado. Ou seja, toda busca desses elementos para tentar tirar, questionar a legitimidade do julgador, na verdade, é um sinal de que Bolsonaro sabe que vai ser condenado. É muito interessante aqui a reportagem da Ana Gabriela Oliveira Lima, até para percorrer aqui antes de passar para o Josias, esses pontos aí que o Sakamoto até colocou e que ela traz detalhando aqui, ouvindo até alguns juristas, né? O professor Mayroft já falou bastante sobre isso aqui conosco também, mas ela entrevista vários juristas sobre alguns pontos, entre eles o impedimento de Alexandre de Moraes em julgar Bolsonaro, e nesses casos, a competência do Supremo Tribunal Federal em estar diante do julgamento do 8 de janeiro, e o acesso às provas, que é algo que eles muito falam, né? E aqui os juristas concordam que a defesa de Bolsonaro deveria ter acesso à delação de Mauro Cid e a outras provas envolvendo o ex-presidente sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. No caso de provas digitais, o acesso é também importante para garantir que são confiáveis, uma vez que esse tipo de prova é facilmente adulterável, é o que diz aqui um dos juristas ouvidos. Outro ponto que eles abordam é sobre a concentração do poder, né? E para o jurista ouvido aqui na reportagem, o Anderson First, não procede a alegação de que há uma concentração indevida de casos de responsabilidade de Moraes. Segundo ele, é plausível a conexão entre as diferentes investigações com o ministro. Outro ponto aqui que eles falam da restrição nos contatos entre os advogados. Os especialistas afirmam que a proibição de contato entre os investigados na operação foi inadequada, e esse foi um erro. Por que é importante a gente estudar, analisar e olhar para isso, né, ô Josias? Acho legal até para que a gente possa analisar aqui para nossa audiência. Porque são as estratégias que estão sendo utilizadas por Bolsonaro, e mais, as pessoas têm muito o receio de que tudo isso que a gente divulga diariamente, todas essas provas que apareceram, as trocas de mensagens, tudo isso acabe em nada.